É um assunto muito controverso e, de certa forma, inconclusivo, em vários aspectos. E também é um assunto que, depois vocês vão ver, que tem duas implicações. Uma implicação é para com a igreja, e a outra implicação desse assunto é para com aqueles que não são parte da igreja. Quando eu digo não são parte da igreja, estou falando que não são cristãos, não creem na Bíblia, portanto, não têm nenhum compromisso com as Escrituras. Então, vamos lá. Abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 1 a 12. Hoje vocês vão ler bastante a Bíblia, tá? Amém? Hoje vocês vão ler mais do que vocês acharam que liam, vão ler mais ainda hoje. Então, deixem abertas suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versículos 1 a 12, diz assim: Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele, e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: Todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Agora, o Evangelho de Mateus, capítulo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 19, o texto sinótico, a partir do versículo 9 apenas. Até o versículo 12 diz assim: Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: Se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: Nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Agora, abram suas Bíblias em Deuteronômio, lá no Antigo Testamento. O 5º livro do Antigo Testamento, comece lá pelo livro de Gênesis, no 5º livro, no capítulo 24, versos 1 em diante. Vamos ler direto na fonte o que os judeus, esses mestres estavam abordando e o que eles estavam exigindo de Jesus que lhes trouxesse uma interpretação acerca da lei. E essa é a lei. Então, a partir do versículo 1, Deuteronômio capítulo 24 diz assim: Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se, depois de sair da casa, ela se tornar mulher de outro homem e o seu segundo marido não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e mandará embora a mulher. Ou também, se ele morrer, o primeiro marido que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada.
seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Deus, eu só quero apenas ser um vaso usado pelo Teu Espírito. Não estou aqui, Senhor Jesus, para fazer a minha vontade, nem a vontade de ninguém que está aqui dentro, Senhor. Nós estamos aqui em reverência à Tua palavra, prostrados diante dela, nossas mentes, nossos corações, prontos a ouvir o que a Tua palavra tem a nos falar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Nos tempos de Jesus haviam duas interpretações mais comuns em relação a esse texto. As duas principais escolas eram a escola de Samai e a escola de Hillel. Samai era esse que concordava com a interpretação que Jesus dá a esse texto. Quando Jesus, principalmente no Evangelho de Mateus, ele coloca que só é possível haver o divórcio mediante o adultério. Então, Jesus está concordando com a interpretação que Samai tinha acerca da lei. Então, a escola de Samai tinha essa interpretação. Por outro lado, havia um outro rabino que também criou uma escola, e a interpretação do tal do Hillel era que o divórcio era possível por qualquer motivo e razão. Então, a escola de Samai foi a escola que ficou preservada dentro da igreja durante praticamente todos esses séculos em que a igreja está na terra. Que o cristianismo começa em Cristo e se estende. Porém, hoje, nos dias de hoje, o que tem predominado dentro da igreja é a escola de Hillel. Em contradição ao ensino do próprio Senhor Jesus, que concorda com a visão de Samai, hoje Hillel entrou na igreja. Hoje se divorcia por qualquer coisa. Vocês não têm noção dos argumentos e motivos que uma pessoa se divorcia hoje dentro da igreja. Eu não estou falando lá fora. Não estou falando lá fora, estou falando dentro da igreja. Se divorcia por qualquer coisa. Qualquer coisa é motivo. Eu tenho feito muitos casamentos e dentro desses casamentos que eu fiz, alguns acabaram em divórcio. E quase a grande maioria deles que acabou em divórcio, não acabou em divórcio por causa do que Samai dizia. A grande maioria deles acabou por aquilo que Hillel dizia, por qualquer motivo. Havia um outro problema também ligado a esse contexto, é que no contexto veterotestamentário, com relação ao Antigo Testamento, por exemplo, a mulher não podia pedir divórcio. Fosse o estado em que ela estivesse vivenciando dentro do casamento, a mulher não tinha o direito ao divórcio. Somente o homem podia pedir carta de divórcio, segundo a lei. Quando chega em Jesus, essa história já havia mudado. Há uma evolução da lei, a lei já está num outro processo em que a mulher, então, pode chegar e pedir uma carta de divórcio. Por isso que lá na frente Paulo também vai trabalhar essa questão. Então, Jesus ele responde que a interpretação de Samai, de que somente em casos de porneia, ou seja, imoralidade sexual, não necessariamente adultério, como diz aqui em algumas traduções, porque adultério é uma coisa específica, e porneia não, porneia envolve
toda uma questão de um universo, de uma sexualidade que está fora daquilo que Deus criou ou projetou para a igreja. Ok? Então, ok, a esposa cometeu uma imoralidade sexual, ou nos tempos de Jesus já o homem pode ter cometido. E agora? Nós estamos diante de uma situação, então, em que o adultério acontece, por exemplo. Alguém, nesse processo de casamento, rompe com a aliança. Diante de uma situação, rompe com a aliança. Quando você está diante disso, você, obviamente, tem a opção de perdoar, que é o caminho que eu creio. Que eu acho que é o primeiro caminho que todo cristão deve procurar, primeiramente, é o caminho do perdão, da reconciliação, acima de tudo. Sei que tem gente aqui que fala assim, se me trair, meu filho, decapitação. Bom, eu e a Kátia nunca passamos por isso na nossa vida. E as vezes em que a gente conversou sobre isso, nós temos um posicionamento em relação a isso, e posso dizer com toda certeza para vocês que não é esse o caminho para nós. Nós entendemos que isso, qualquer um de nós, tanto eu quanto ela, está sujeito a isso a qualquer momento. Nós nunca passamos por isso na nossa vida como casal, mas sabemos e temos consciência que se acontecesse, nós lidaríamos isso como, primeiramente, o cristão tem que lidar com graça e perdão. Claro que nós não estamos falando de uma situação contínua de traições. Nós estamos falando de uma situação específica, porque também ninguém aqui foi chamado para ser idiota. E aí é o seguinte, acontece, então, o divórcio por causa do adultério. Gente, eu vou tratar tudo que é coisa que está na cabeça de vocês, então vocês tenham paciência apenas. Ok? Porque a noite é uma criança. Amém? Calma aí, só segura a onda aí que eu vou entrar em tudo que vocês possam imaginar de questões envolvidas com casamento, ok? Então, assim, acontece, beleza, traiu, mas eu decido simplesmente, dentro do meu direito, pela lei e pelas palavras em Mateus, simplesmente decido não querer mais. Eu tenho esse direito. E simplesmente pulou a cerca, olha, não quero mais, acabou, para mim acabou, então você vai e dá a carta de divórcio. Ok? E os dois se divorciam, então. E aí é o seguinte, com relação a esse processo, que é o processo do divórcio, há 5 possíveis interpretações ou escolas que defendem um lado nessa questão. Então, por exemplo, tem gente que olha para essas exceções que Mateus trabalha e olha somente para aquilo que Marcos fala e diz, não há nenhuma possibilidade, motivo e razão para o divórcio, mesmo a questão do adultério. Ok? Certo? Eles até entendem que pode divorciar-se, mas não pode casar novamente, sob hipótese alguma. Somente a morte é o que, de fato, anula por completo o casamento. Nem o adultério é essa possibilidade. Então, essa é uma escola extremamente radical, né? Faca na caveira, não tem essa. Foi traído? Fui. Pode separar. Posso casar? Não. Então, ou você escolhe viver com o desgraçado, ou vive solteiro. Isso é a primeira escola. A segunda escola, então, é que defende que somente em casos, então, de adultério. Somente em casos de adultério. Ponto final. Eu já ouvi e já li material de gente dizendo o seguinte, se o teu marido te espanca todo dia, você tem que continuar casado com ele. Entendeu? Porque só em caso de adultério. E ponto final. Então, é assim, é preto no branco e acabou. Está na Bíblia? Tá, então está lá. Onde tá? Diz que se apanha tem que separar? Não, não diz. Então tem que continuar. Eu não estou defendendo isso, estou dizendo que é uma escola que defende isso. Ok?
Então, só em casos de porneia. E aí o seguinte, daí essa escola que defende que em caso de adultério você poderia casar novamente, diz o seguinte, uma escola diz que pode casar novamente, mas só quem foi traído. O que usufruiu do pecado, usufruiu pela última vez na sua vida. Vai ter que permanecer na seca para o resto da vida, optar pelo celibato, ir para o monastério, alguma coisa nesse sentido. Então, quem foi traído tem a possibilidade de casar de novo. Quem não foi, quem traiu não tem essa possibilidade. E uma outra escola defende que não, que os dois podem casar novamente. Porque crê que o adultério, uma vez seguido do divórcio, o divórcio é, por completo, a anulação do casamento. Ok? Terceiro, que pode haver divórcio também em outros casos que não somente o adultério. Então, aí envolve violência familiar, por exemplo. Ah, mas a Bíblia não fala nada sobre isso. Não, a Bíblia não fala nada sobre isso. Mas daí nós usamos uma questão mais de inteligência, né? Amém? Há coisas que não estão na Bíblia, mas ninguém é obrigado, certo? Amém? Ninguém é obrigado. Mas uma mulher não tem a obrigação nenhuma de continuar casada diante de uma real violência, meus queridos. Real violência. Que eu já falei para vocês que eu já tive que lidar com situações assim de aparentes violências e cheguei lá na hora, era outra conversa. Ok? Eu vou falar de novo uma história que eu lidei uma vez, para vocês entenderem o que eu estou falando, para vocês não acharem assim que eu estou, talvez, sei lá, fazendo vista grossa. Me ligaram, falaram, Pipe, corre aqui porque o fulano bateu em mim. Aí eu fui lá todo macho, né? Vou arrancar a cabeça dele. Vou arrancar a cabeça dele e vou empalar ele. Cheguei lá, isso mesmo, machão, isso mesmo. Rambo. Cheguei lá, falei assim, estava lá a mulher chorando com o olho desse tamanho de chorar, não porque apanhou, mas de chorar. Falei assim, ó, foi aí, bateu, então tá. E aí, cara, o que aconteceu? Por que você bateu nela? Falei, eu não bati nela. Falei, mas ela está falando que você bateu nela. Não bateu. Daí ela mostrou assim o braço dela, ó que o roxo aqui, Pipe. Falei, e aí, cara, o que você tem a dizer para mim? Assim, tá, mas eu apenas segurei ela, não bati nela. Falei assim, mas por que você segurou ela? Ele pergunta para ela. Eu falei assim, por que ele segurou você? Mas isso não tem nada a ver. Eu falei, mas fala, o que aconteceu? Só porque eu fui com uma chave de fenda para enfiar na testa dele, ele segurou eu. Eles dois estavam discutindo, ela ficou alterada, pegou uma chave de fenda e foi para cima dele, ia dar na testa dele. E ele segurou ela, ou seja. E aí eu fiquei uma felicidade. Falei, meu Deus do céu. Né? Então é isso. Então, em casos de violência familiar, em casos de risco de vida, por exemplo, está convivendo com um cara que é louco. Né? Queridos, eu tenho uma pessoa muito próxima de mim, o pai dele dormia, ele ficava literalmente endemoniado em casa. Ele pegava uma arma, ele colocava toda a família sentada no sofá, ele pegava uma arma e ficava assim, eu vou matar você. Não, vou matar você. Não, eu vou matar você. Dormia com a arma debaixo do travesseiro em casa. Olha, se fosse o meu pai, eu teria matado ele afogado num travesseiro. Então, há casos, então, de violência familiar, violência de risco, com questões de risco de vida, em que algumas escolas defendem, então, que, nesse caso, também o divórcio é válido.
Outra escola então defende também essa questão de que, uma vez consumado o adultério e o divórcio, então anula, então o novo casamento se torna legítimo, pois o adultério seguido de divórcio anula a aliança. E há um quinto caso que eu vou tratar especificamente, que são os casos de julgo desigual, quando um crente casa com um não crente. Então, a lei, ela propõe o caso de imoralidade sexual e propõe que a mulher pode casar-se de novo. Porém, propõe que uma vez que ela consumou o casamento com outro, ela não poderá mais voltar a casar-se novamente com o primeiro marido. Isso que a lei fala lá em Deuteronômio. Ou seja, eu já vi movimentos, eu não vou falar o nome, para não comprometer certos movimentos, porque eu sei que são distorções de algumas coisas, certos casamentos que é o seguinte: eu me divorcio da Kátia, caso de novo, esse movimento vem e fala para mim o seguinte: você está vivendo uma situação de adultério, você tem que largar a Kátia e voltar para a tua primeira esposa. E diante da lei, meus queridos, isso é uma aberração. Não pode fazer isso. Se eu me divorciei e eu me caso novamente, eu não posso voltar nunca mais para a primeira esposa. E o texto fala que ainda que a Kátia morra. Está amarrado em nome de Jesus. Ainda que a Kátia morra, o texto fala que eu não posso voltar mais para minha primeira esposa. Não sou eu quem está dizendo isso. Quem está dizendo isso é a palavra. Então, uma vez que há um rompimento do casamento, entro no processo de divórcio, eu me envolvo num outro relacionamento, eu não posso mais voltar para o primeiro casamento. Ok? Não sou eu quem diz isso, mas é a palavra. Por quê? Porque a união sexual entre dois corpos, pelo ato conjugal, torna os dois uma só carne, e é algo sagrado. Até mesmo a união de um homem, meus queridos, com uma prostituta, tornam os dois uma só carne no entendimento do apóstolo Paulo. Não é no meu entendimento. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 6, versos 15 a 16. Ele fala assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Olha o que Paulo está falando. Porque Paulo entende que o ato sexual é um ato sagrado. E que quando é consumado, se torna uma só carne. Por isso que o adultério é visto como uma possibilidade, então, de rompimento de uma aliança. Pode haver perdão, uma vez que aquilo não dê continuidade, mas uma vez que aquilo dê continuidade, isso é uma coisa vista como uma aberração diante de Deus. Portanto, até aqui concluímos que a lei existe, segundo as palavras de Jesus, em decorrência não da vontade de Deus, mas em decorrência da dureza do coração humano. Ou seja, meus queridos, divórcio é, de certa forma, não a vontade de Deus, mas uma extensão da graça de Deus para o homem caído. Deus olha para o homem caído, condenado, e Ele concede ao homem essa dimensão da graça. Ok, você é um homem caído. Então, por causa da dureza do teu coração, eu vou estender uma dimensão dessa graça, porque eu sei que você é um homem caído. Então, ele estende ao homem, ele permite ao homem o divórcio com uma dimensão da graça por causa da dureza do coração humano. Porque se Deus não age com graça, meus queridos, não sobra ninguém. Segunda coisa, o que Deus uniu, não o separe o homem. Jesus falou. Aquilo que Deus uniu, o homem não tem o direito de separar. Simples, ponto. A não ser no caso de adultério. Porém, mais para frente, eu vou mostrar para vocês o que a Bíblia está dizendo com isso. Quando a Bíblia fala,
aquilo que Deus uniu, não separe o homem. O que ela está querendo realmente dizer com relação a isso? A terceira coisa é que o divórcio é permitido quando há imoralidade sexual, mas lembre-se que somente os homens podiam pedir carta de divórcio relacionadas a essa questão da porneia. Quarta coisa, uma vez que houve o divórcio e a pessoa se torna uma só carne com o outro, ele não pode mais voltar para o primeiro casamento, ainda que a pessoa com quem se casou venha a falecer. Concluído até aí? Todo mundo entendeu até aí? Amém? Ok. Duas questões ligadas ao Antigo Testamento. A questão da poligamia, por exemplo, que é um casamento de um com vários. Ela vem também em decorrência da natureza ou da dureza do coração humano, mas não era visto como pecado ou adultério. Portanto, um homem, não a mulher, porque não era permitido a mulher isso, somente o homem podia fazer isso. Um homem tornava-se uma só carne com várias mulheres em diversos atos conjugais. Porém, Jesus fala, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e não a várias. Ou seja, em Jesus, essa questão da poligamia, que era então aceita ou tolerada por Deus no Antigo Testamento, chega em Jesus e isso começa a se tornar uma coisa intolerante. Jesus começa a mostrar para as pessoas que esse nunca foi o projeto original de Deus lá no Éden. Sempre foi, o homem deixará a sua esposa, a sua casa e se unirá à sua mulher, e não a várias mulheres, conforme os judeus começaram a colocar em prática. Amém? Então, em países cristãos, por exemplo, como o Brasil, a poligamia é proibida. Apesar de que esses dias eu fiquei sabendo de um caso que eu achei meio que fora da casinha. Eu fiquei sabendo de uma união estável entre 3 mulheres. Falei, ué, se isso não é poligamia, o que é? 3 mulheres fizeram uma união estável, um casamento em 3. Mas como o país ainda é regido, de certa forma, por uma visão cristã, na lei, a poligamia é proibida. E aí tinha uma questão, gente, muito absurda no Antigo Testamento, que era a questão do concubinato. Concubinato é uma coisa de arrepiar. Porque, por exemplo, eu estava lendo os comentaristas, concubina era o seguinte, ela não era literalmente uma esposa dele, ela não era casada com ele, mas era uma mulher que era separada para ter, de certa forma, uma vida como se fosse uma vida de esposa dele. Então, ele mantinha relações sexuais com ela. Ela não tinha os mesmos direitos da esposa, mas ela tinha ali uma vida como se fosse uma vida de esposa. E aí, olha só, o coração humano é tão desgraçado que os judeus inventaram um tipo de concubinato, que era um concubinato de um dia. Então, você fazia um contratinho ali com uma concubina. Durante um dia, aquela mulher vivia como sua esposa durante um único dia. Ela era concubina durante um único dia. E o mais estranho de tudo isso é que na visão veterotestamentária, na visão judaica, isso não era visto como pecado. Era como se você contratasse uma garota de programa durante um dia, fizesse um contratinho com ela, e não era visto como pecado. Porque era visto, foi criada essa palavrinha concubina, que de certa forma justificava isso. Agora, olha Paulo utilizando o mesmo princípio da lei para apontar a união entre Cristo e a igreja, porque é um texto que eu quero tratar, porque é um texto que talvez vocês possam pensar, o Pipo pulou, ignorou esse texto. Lá em Romanos 7, nos versos 2 a 4. Romanos 7, versos 2 a 4, diz assim: por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Por que esse é um texto que não serve para tratar a questão do divórcio?
Por quê? Porque Paulo está utilizando justamente a questão da lei para apontar que aqueles que estão em Cristo morreram para a lei. Então, na verdade, utilizar esse texto para defender o fato de que você não pode divorciar é um tiro no pé. Porque se você está em Cristo, então você não está mais debaixo dessa lei. Ok? Então, esse texto é um texto que não tem como você utilizar para argumentar qualquer coisa em questão ao divórcio. Até mesmo porque Paulo nem está trabalhando aqui questão de adultério ou coisas assim. Ok? Agora, trabalhando especificamente a parte que diz: o que Deus uniu, não separe o homem. Os capítulos 9 e 10 de Esdras nos ensinam que Deus ordenou. Escutem o que eu vou falar para vocês. Os capítulos 9 e 10 de Esdras nos ensinam que Deus ordenou o divórcio nas uniões contrárias à sua vontade. Denotando que nem todo o casamento foi de fato Deus que uniu. Pesado isso. Quer ver? Eu vou dar uma lidinha para vocês. Esdras capítulo 9 diz assim: depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem aceitem as filhas deles para os filhos de vocês. Como podemos voltar a quebrar os teus mandamentos e a realizar casamentos mistos com esses povos de práticas repugnantes? Agora, no capítulo 10, versos 1 em diante. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos, mas apesar disso ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus, que isso seja feito em conformidade com a lei. No versículo 11, agora confessem ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dEle. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. Versículo 19, todos eles apertaram as mãos em sinal de garantia que iam despedir suas mulheres. Gente, quando eu li isso aqui, eu fiquei horrorizado. O povo de Israel, por causa da dispersação, eles haviam sido dispersos, eles casaram com mulheres estrangeiras, com mulheres que não eram de Israel. Quando eles voltam para Israel novamente, o texto fala que eles haviam pecado contra Deus por terem casado com mulheres que não eram de Israel. E o texto fala que Deus ordena que eles mandem de volta essas mulheres e os seus filhos. Mas o que Deus uniu, não separe o homem. O que Deus uniu, não separe o homem. Mas aquilo que Deus não uniu, meus queridos, é uma outra leitura. E aí ele fala, mas isso aí é coisa do Antigo Testamento, Pipe. Deus era um Deus tribal, que estava preocupado com a questão tribal. Então é uma outra conversa. Né? É uma outra conversa. Espera aí que eu acho que eu estou
Isso mesmo. Agora abram comigo, então. Espere, antes disso. Abram comigo em Malaquias 2. Queridos, eu vou tentar terminar até 8h30, tá? Em Malaquias 2, versos 10 a 16. Qual é o divórcio que Deus odeia? Olha o que diz. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Primeira questão, meus queridos, que o texto fala, é que quando esses homens fazem isso, de largarem suas esposas, que tinham sido mulheres que Deus uniu, eles largam esses casamentos, se envolvem em outro casamento, o texto está dizendo que eles desonram o santuário de Deus. Volto a falar, a união sexual entre um cristão, com um homem cristão, com uma mulher cristã, se torna um santuário da presença do Deus Santo. Amém. A sexualidade do crente é santa. Por isso que Deus não permite que haja fora dele. Somente dentro do casamento. A segunda coisa é que Deus não aceitava mais as ofertas por causa daquilo que eles haviam feito, no versículo 13. No versículo 14 e 15, diz que Deus havia sido a testemunha. Ele era a testemunha. Foi Ele que estava ali, consagrando os dois para Ele. Diz isso no versículo 15. Portanto, é esse divórcio que Deus odeia. O divórcio que acontece, meus queridos, entre nós. Deus não tem nenhum compromisso com os casamentos que acontecem lá fora. O compromisso de Deus é com a sua igreja, é com o seu povo, com aqueles que são dele. Quando um homem que tem a mesma fé e uma mulher que tem a mesma fé são unidos em Deus, Deus odeia o divórcio entre esses dois. Então é esse que Deus odeia. Agora, leiam comigo o que o apóstolo Paulo fala também a respeito disso, lá no capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, versos 10 a 40. Estou encerrando já, tá? Diz assim, a partir do versículo 10... aos casados. Então essa é uma mensagem para a igreja, amém? Isso aqui não é para o mundo. Isso aqui não é para quem não é crente. Isso aqui não é para quem está lá fora. Isso aqui não é um compromisso para lá.
é o compromisso para aqueles que Deus uniu. Amém? Ou é um compromisso para aqueles que chegaram agora. Mas não é para quem está lá fora. Ok? Então, isso aqui, que eu vou falar aqui, não é para quem está lá fora, é para quem está aqui. É para a igreja. Diz assim: aos casados dou este mandamento, não eu, ele fala, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Capítulo 7, versos 10. 1 Coríntios. Mais alguém não sabe? Está perdido aí? Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Aí o versículo 11 diz o seguinte, olha a graça aí. Mas, se o fizer, não quer mais ficar com uma linha? Não, Pipe, não quero, ele não me ajuda a lavar louça, entendeu? Ele é um folgado, ele não me dá carinho, eu não amo mais ele, que agora tem essa também, né? Eu não amo mais ele, meus sentimentos morreram, só restou amizade. Já conheço gente, não, é que eu vejo ele como amigo. Falei, que bom. Pior se não fosse o contrário, visse ele como Satanás, daí seria difícil. Mas a Bíblia também não fala que nós temos que amar nossos inimigos? Então, mesmo que você visse ele como inimigo e não como amigo, ainda assim. Amém? Ou não, o inimigo não pode ser o marido. O inimigo só pode ser aquele que mora longe. Aí, mas se eu fizer, que permaneça sem se casar. Oh, glória! Aleluia! Permanece na seca por toda a eternidade. É isso aí. Quer se divorciar, se divorcie. Eu estou dizendo por motivos banais, tá, meus queridos? Já comecei lá atrás, já estava falando sobre questões ligadas ao adultério. Por motivos banais. O cara, não quero mais, Pipe, como eu já ouvi de muita gente. Não quero mais. Esfriou, o love esfriou. Eu assisti 50 Tons de Cinza lá, e ou ele é daquele jeito ali, ou eu não quero mais. Ou ele me joga na parede, ou não vai rolar. Eu nem assisti esse filme endemoniado e não sei nem porque eu estou falando dele. Pior que não mesmo. Li o livro. Deixa eu calar minha boca aqui antes que... Agora é o seguinte, ou então reconcilie-se com o seu marido. Então há tempo. Se o motivo que se divorciou foi uma idiotice, se a esposa se divorciou por uma idiotice, ou fique solteira, ou se reconcilie com o seu marido. Isso é para a igreja, meus queridos. E aí o marido também não se divorcie da sua mulher. A mesma coisa. Mesmo princípio. Aos outros, eu mesmo digo isto, e não o Senhor. E aí está ligado à questão também, o que Deus uniu, não separe o homem. Se o irmão tem mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Ok? E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe que salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor designou, de acordo com o chamado de Deus. Esta é minha ordem para todas as igrejas. Versículo 27. Você está casado? Não procure separar-se.
Está solteiro? Não procure esposa, porque é pepino. Vai arrumar para a cabeça. Versículo 28. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. Concordo, Paulo. Concordo com 100%. E eu gostaria de poupá-los disso. Pô, Paulo, tarde demais. Tarde demais, meus queridos. Vamos junto aí. Vamos se abraçar e vamos aí. Versículo 39. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser. Aí olha o que o texto fala, meus queridos. Contanto que ele pertença ao Senhor. Ponto. O que Deus uniu, não separe o homem. Mas Paulo fala assim, o seguinte, se o teu marido for descrente, e ele quiser se separar de você, fala, vá com Deus. Aliás, vai com Satanás. Mas Paulo fala o seguinte, isso não pode partir de você. Se a mulher crente se converteu agora, o marido não era crente, ela se converteu agora, e ele está junto com ela, e ele aceita viver com ela, mesmo ela sendo crente, a Bíblia fala que você tem que permanecer como está. Mas se ele de repente fala assim, você é crente, então ou é eu ou é Jesus. Você fala assim, adeus, eu vou para Jesus. E aí nessa questão, alguns entendem que ela está liberada para casar de novo. Por quê? Porque essa união não foi feita em Deus. Não foi Deus que uniu. Não foi Deus que uniu. Então, portanto, encerrando, meus queridos, concluímos algumas coisas com Paulo acerca do casamento misto. Que em se tratando de um casamento cristão, não deve haver divórcios entre vocês. E caso haja, não devem casar-se novamente, devem manter-se solteiros. Ponto. Então, escolha bem quem você vai casar. Escolha bem. Segunda coisa, porém, Paulo não cita o divórcio em caso de adultério nesse texto. Ok? Mas ele está, com certeza, incluso. Terceira coisa, a prática do divórcio denotava ser comum mesmo no primeiro século, e, pelo visto, foi a aplicação das palavras de Jesus e das cartas de Paulo que trouxe uma nova visão para os cristãos. Então, ou seja, era festa. Qualquer um se separava por qualquer coisa. Chegou Jesus e falou, acabou a bagunça. Acabou a festa. Você só pode se separar por esse motivo. Chega Paulo, também é a mesma coisa. Acabou a festa. Acaba com a poligamia, acaba com essa história de concubinato. Agora é o seguinte, é um homem, uma mulher, e é até que a morte os separe. Para a igreja. Amém? Veio com um cara que não é crente. Você não é obrigado, se ele não quiser. Mas se ele quiser, você é obrigado. Agora, meus queridos, vou falar uma coisa para vocês aqui. Vou falar de novo, porque eu acho que tem gente que nunca entende o que eu falo. É sério. Nossa, se você é crente, tenha consciência de uma coisa. Você não tem autorização da parte de Deus de casar com alguém não crente. Não será Deus que estará unindo você. A não ser que ele venha a se converter. De fato. Se a pessoa entregar a sua vida para Cristo, nós estamos falando de uma outra coisa. Porque eu escuto cada argumento. Eu escuto argumento, por exemplo, assim, Pipe, mas ele tem um caráter melhor do que muito crente. Lasque-se. Não são todos os crentes que não têm caráter, que são sem caráter. Depois eu vou falar sobre essa questão do sem caráter. O divórcio não deve partir do crente se ele veio a casar-se com um descrente. E o descrente aceita viver com ele e deve permanecer casado.
Isso parece já ser uma visão com um pouco mais de graça da parte de Deus, por meio de Paulo. E aponta para alguém que já vem nesta condição. A outra coisa, note que Paulo muda a visão veterotestamentária de que tal casamento era impuro. Qual que era a visão veterotestamentária? Quando acontece essa união, era impura. Tanto que Deus ordena, pode mandar de volta. Manda a esposa e manda os filhos. Pode mandar tudo de volta. Essa união é impura. Já em Paulo, o que Paulo fala? Se a mulher se converte e o marido descrente opta por ficar com ela, o texto fala que ela santifica o marido. Aleluia. Já é mais graça. Já é uma outra etapa da graça. Paulo estende essa graça. Mas, se ele não quiser ficar, você está liberada. Sexta coisa, que uma vez o cônjuge descrente quiser se divorciar, o crente está livre para divorciar-se. Pelo menos, meus queridos, esse é o entendimento da maioria dos teólogos. Tem teólogo que não concorda, que acha que não, que se separou, mesmo que seja um cara descrente, ela não pode casar novamente. Porém, isso abre para duas interpretações, né, conforme isso que eu acabei de falar. Sétima coisa, porém, se o crente for casar-se de novo, ele deve se casar com alguém que pertence ao Senhor. Não vai fazer a cagada duas vezes. Amém? Mulheres, amém? Ô amenzinho michuruco. Não, as solteiras, amém? Nossa Senhora, então case, lasque-se. Lasque-se. Lutero, faz o sinal da cruz aí. Lutero permitia o divórcio em casos de julgo desigual. E, inclusive, em casos que o cônjuge, ainda que cristão, confesso, não demonstrasse frutos disso. Então, aí entra a questão, você casou com o cara dentro da igreja. Ai, Pipe, o cara era missionário. O cara era uma benção. Aí, quando você percebe, ele é endemoniado. Você casou com Satanás. É isso que Lutero fala. Lutero fala que, nesses casos, implica na mesma questão do ímpio. Você casou com um cara que não era crente. Tinha cara de crente. Tinha cara. Cheirava. Tinha cheiro de crente. Duvido que tinha. Por isso que esse negócio, né, de escolher um crente porque ele é músico, bonitinho, cabeludinho, cabeçudinho, né? Depois se lasca, né? Certo? Vou mais além. Erasmo de Roterdã, um teólogo católico, que era contemporâneo de Lutero, que tinha uma admiração por Lutero, e Lutero tinha uma admiração por ele, os dois tinham admiração mútua um pelo outro. Erasmo de Roterdã ele dizia o seguinte: quando o casamento é meramente um purgatório, ele deve ser respeitado. Quando se torna um inferno, deve ser dissolvido. Olhando para o aparente casamento entre um crente e um outro crente. Conclusão geral, meus queridos. O divórcio foi uma liberação da parte de Moisés devido à dureza do coração humano. Portanto, é de certa forma uma expressão da graça para o homem caído, mas não é a expressão da vontade de Deus para o casamento. Casamento de quem? De cristãos, da igreja, do seu povo. Isso aqui não tem nada a ver com o mundo lá fora. Isso aqui não se aplica ao mundo lá fora. Deus não tem um compromisso com as pessoas lá fora. Deus tem um compromisso com o seu povo, com os seus filhos. O casamento cristão é de um nível moral elevadíssimo. Deus não tem nenhum compromisso com quem está lá fora, mas para nós Ele levou a moralidade do casamento acima de
tudo que está lá fora. Segunda coisa, o casamento entre cristãos obedece uma outra ordem, nível moral. Porque ele sim é perfeitamente aquilo que Deus uniu. Amém? É o casamento cristão entre um homem de Deus e uma mulher de Deus que Deus uniu. Então, esqueça esse entendimento de que se eu casar com um cara que não é crente, foi Deus que uniu. Ok? Não é isso. Deus une pessoas que compartilham a mesma fé, creem no mesmo Deus, confessam a Jesus como Senhor de suas vidas. Terceira coisa, o casamento com julgo desigual, então, não se enquadra nesse quesito, porém, deve da mesma forma ser evitado, uma vez que já veio consumado de fora. Amém? Não tem o que fazer. Quarta coisa, o divórcio bíblico pode ocorrer, então, em dois casos específicos, que é a questão da porneia e a questão do casamento misto. Então, é liberado dentro das Escrituras. Quinta coisa, tudo indica que nestes casos específicos, acima, o crente pode casar-se de novo. Porém, o crente deve casar-se com um crente. Amém? Fez a burrada. Amém? O miserável pulou a cerca ou a irmã também? Aí é o seguinte, então você vai casar, então na igreja não tem gente de caráter, vou lá fora porque eu conheço um ateu lá que o cara tem mais caráter que as pessoas da igreja. Vai então, vai lá. Vai lá, casa lá. Depois a gente conversa. Conversa não, depois meu filho não tem nem conversa. Pipe, lasque-se. Lasque-se. Mas lasque-se. Lasque-se. Não tem conversa. Porém, uma vez que o crente casou de novo, mesmo que o seu cônjuge venha a falecer, ele não pode mais voltar a ser uma só carne com o primeiro cônjuge. Sétimo, outros casos para o divórcio que penso talvez ser justificável, apesar de não ter uma base bíblica para isso, implicam questões de violência familiar e implicam questões de ameaça de morte. Amém? Então não concordam? Não. Tem que lascar lá, vocês são daqueles. Não, lasque-se. Você casa com uma endemoniada que quando você vai dormir, ela bota fogo no teu corpo. Não, mas não pode divorciar, vou continuar casado com o demônio. Amém. Continue, então. Estou dando graça para você, mas continue se quiser. Oitava coisa e última, quando ocorre o divórcio devido ao adultério, sem que haja perdão, então, ou melhor, que haja perdão, mas não haja reconciliação, penso que a nova relação anula a aliança. Mas não estou seguro para dizer como Deus julga isso, meus queridos. Portanto, diante da lei, o divórcio que ocorre dentro da visão de Hillel, que é o divórcio por qualquer motivo, denota sim, num caso de adultério, em se tratando de um novo casamento. Mas não sei também dizer se é um caso de adultério permanente, porque é o que a maioria dos teólogos falam. Aconteceu o adultério, mas é um adultério permanente? Tem gente que vai dizer que é, tem gente que diz que não, e a maioria diz que não. Mas então é só dar uma puladinha, pronto, acabou o problema. Depois Deus perdoa. Como eu falei, nenhum teólogo nesse mundo pode dizer para você, com certeza absoluta, a condição de como Deus vê isso. Eu creio na graça de Deus, acima de tudo, que Deus olha para as coisas como graça e misericórdia. Mas isso é o que eu creio. Amém. Queridos, eu deixo como palavra da parte de Deus para todos nós isso hoje, nessa noite. Para aqueles que estão solteiros, ainda não casaram, eu vou dar o mesmo conselho de Paulo. Seja feliz.
Seja feliz, vai estudar, viajar. Não vai aproveitar a vida. Não pode aproveitar a vida. Se é que vocês me entendem. Certo? Mas se você é aquele, né, que a testosterona é endemoniada em você, né, e você não consegue, tuas paredes em casa estão tudo escaladas, assim, na unha, né, não tem banho gelado que te tranquilize, Paulo fala que é melhor então você casar. Só que se você for casar, meu querido, se você é crente, escolha uma mulher de Deus para a sua vida. Se você é uma mulher, escolha um homem de Deus para a sua vida. Mas antes de você for casar com esse miserável, você pergunta para mim. Fala, Pipe, o que você acha? Eu já falo, eu já acabei com várias propostas de namoro aqui dentro. Várias. Chegaram para mim e perguntaram, Pipe, o que você acha? Eu falei, pula fora, filho. Pepino para a tua cabeça. Ah, Pipe, mas ela é tão benção. Eu falei, não é não, filho. Não é não. Eu conheço. Não é não. Amém? Não vai encontrar o seu marido num boteco, meu querido. Meu querido. Você nem reparou. Você falou, amém, amém. Você falou, meu Deus. Levantou a mãozinha assim que eu vi. Amém? E aí, para aqueles que já estão casados, meus queridos, por favor, se mantenha firme onde você estiver, em nome de Jesus. Se mantenha firme onde você estiver, até o fim. Até que a morte, ore para isso então, até que a morte os separe. Amém? Agora, se quiser separar, também existe a opção. Vocês já sabem qual é, né? Ó, chupar dedo pro resto da vida. Amém? Celibatinho, ó, a gente arruma até roupinha para você de costume. Amém? Amém? O logo da Gólgota, assim, ó. Chique, né? Quem quer? Quem quiser já manda fazer aí, ó. Vamos orar. Esse mundo